Então vamos lá, já estamos há 3 minutos aproximadamente atrasados. Então, boa noite já a todos. Meu nome é Annelisa Miller, eu sou diretora institucional da Abracro. Eu quero dar boas-vindas aos que se juntaram a nós agora e agradecer os que já nos acompanharam desde o início. E, de novo, agradecer demais pelos palestrantes que aceitaram o nosso convite. Eu sei o quanto todos estão extremamente ocupados trabalhando nessa missão, que é o combate ao coronavírus. Então, antes de eu entrar nos detalhes sobre a nossa sessão, eu vou falar só um pouquinho da Abracro, para aquelas pessoas que não estão com a gente desde o começo. Ok? Então, começando aqui a agenda, nós já estamos, então, na nossa terceira e última sessão, onde a gente vai falar da pesquisa clínica e o combate à Covid-19. Abracro. Qual é a missão da Abracro? Nós temos como missão encorajar e fomentar a pesquisa clínica no país. A gente faz a educação continuada de todos, divulgando informações sobre a pesquisa clínica. E a gente fomenta a troca de experiências e contato entre os profissionais. Fazemos muitas reuniões e muitos workshops, como hoje estamos fazendo, porque entendemos que o desenvolvimento da pesquisa aqui vai ser cada vez mais enriquecido, tão quanto a gente tiver mais informações sobre pesquisa. E também disseminamos informações e dados do setor. Ok, aqui a lista dos nossos associados, nós somos 20, entre CROs, empresas de logística, despacho, diversos atores envolvidos na pesquisa clínica são os nossos associados e fazem realmente a Abracro ser o que é hoje. Brevemente, a nossa estrutura, que é uma estrutura extremamente simples e enxuta. Temos a diretoria executiva, as comissões técnicas assessoras e um apoio gerencial e administrativo. Ao lado são os 6 membros da diretoria executiva, presidente, vice-presidente, o tesoureiro, secretário, uma diretora institucional e uma diretora educacional. Ok. E as comissões técnicas assessoras, onde são discutidos todos os tópicos atuais de pesquisa, onde nós desenvolvemos assuntos que nós vamos conversar com as entidades regulatórias, nós discutimos entre nós novos processos, melhoras de processos e etc. Então, assim, a regulatória, a operações clínicas, importação e logística, contratos, farmacovigilância e um grupo de RH. Somos aproximadamente 150 profissionais envolvidos, profissionais que trabalham realmente, são voluntários, né, usam as suas horas realmente vagas para trabalhar aqui na Abracro, no desenvolvimento da pesquisa. Então, falando um pouquinho, né, da Abracro Institucional, o nosso site, para quem não conhece, www.abracro.org.br. Então, lá a gente publica as notícias, os convites para os nossos eventos e diversas informações interessantes no mundo da pesquisa, né? Nós temos também um link para os centros de estudo, para cadastro de centros de estudo. Então, a nossa ideia é que esse se torne o cadastro maior do Brasil, realmente com uma grande variedade de centros cadastrados aí e disponíveis para nosso uso. Nós temos também o Abracro Analytics, que contém os dados do nosso setor. O Abracro Analytics, ele é alimentado pelas associadas, né? Então,
lá a gente tem informações sobre os estudos que são conduzidos, as fases dos mesmos, os tempos que nós obtivemos em aprovações. Então, aí nós vamos compilando e tendo uma base mais robusta de dados para o setor. Ok? E aqui, somente para mostrar que nós estamos também nas principais mídias sociais, e, por favor, se ainda não seguem, podem seguir, porque lá a gente posta realmente vários temas interessantes e assuntos da pesquisa do Brasil e do mundo, tá bom? Então, realmente era isso que eu queria falar da Abracro, contar um pouquinho para vocês o que nós somos, né? Mas agora eu gostaria muito de dar início à sessão 3, que é sobre pesquisa clínica e o combate à Covid-19. Cujo objetivo será ouvir os profissionais de renomadas instituições aqui do nosso país sobre as perspectivas de combate à Covid-19 e o importante papel da pesquisa clínica nesse contexto. Então, apresentando agora os nossos palestrantes, nós temos o Dr. Ricardo Palacios. Dr. Ricardo, ele é diretor médico de pesquisa clínica do Instituto Butantan, né? E o Dr. Ricardo, ele é médico formado pela Universidade Nacional de Colômbia, possui graduação em Ciências Sociais pela USP e tem um doutorado em Infectologia pela Unifesp. Temos também aqui para conversar conosco hoje o Dr. Marcelo Marcos Morales, secretário de Políticas para a Formação e Ações Estratégicas, do MCTI, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Dr. Marcelo também vai estar aqui com a gente para nos contar um pouco sobre as estratégias do Ministério, particularmente da Secretaria por ele encabeçada, nas pesquisas clínicas relacionadas à Covid-19. O Dr. Marcelo também é médico, formado pela USP, com doutorado em Ciências Biológicas, Biofísica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E agora, então, eu queria passar para o Dr. Ricardo. Dr. Ricardo, seja bem-vindo, e agora, the floor is yours, o show é seu. Bom, muitíssimo obrigado, Annelise, pela apresentação e a Abracro por organizar este evento, que eu acho que é muito relevante a gente começar a tentar aprender de nossos aprendizados durante esta pandemia. Então, eu vou aqui apresentar para vocês algumas das coisas que temos visto até o momento. Uma das perguntas, e infelizmente ou felizmente, não sei, que eu devo ter respondido a várias pessoas, tanto jornalistas como pessoas de diferentes âmbitos acadêmicos, em diferentes lugares. Por que o Brasil? Porque o Brasil virou uma espécie de epicentro de pesquisas em Covid-19. E uma resposta simplista que já escutei de várias pessoas é que se refere unicamente à incidência da doença. Mas eu contesto muito essa resposta dizendo, olha, incidência na doença, se a gente vê por incidência por milhão de habitantes, tem vários países que superam o Brasil. Então, não seria uma razão suficiente falar de incidência na doença. Então, eu geralmente dou como exemplo o Peru. Peru tem uma grande quantidade de pesquisa, é um país que tem muita experiência em pesquisa, e tem uma incidência da doença maior que o Brasil. Então, dizer que a incidência da doença é a única causa seria uma explicação realmente insuficiente. E por isso eu explico que existem outros diferentes fatores, e isso é um pouco que eu quero conversar hoje com vocês. Então, aí eu cito equipes de pesquisa, agências regulatórias, avaliação ética e a população. Então, eu vou tentar ir em cada um desses aspectos para poder percorrer com vocês por que o Brasil. Em relação à incidência da doença, uma das coisas que é muito interessante é que
o Brasil tem sistemas, e tinha desde antes, sistemas de vigilância e de atendimento funcionais. Isto é graças ao SUS. Eu acho que o SUS é um dos ativos mais importantes que tem o Brasil como sociedade. E esse Sistema Único de Saúde, ele funciona não unicamente no atendimento, às vezes as pessoas se queixam de que tem dificuldades, mas quando a gente vê o sistema em um teste de estresse tão grande como foi a pandemia de Covid, a gente viu que o sistema é funcional. Claro, no exactamente funciona igual en todos los lugares, va a ter variações no funcionamento. En un país de estas dimensiones é desesperar que exista variação no funcionamento, mas ele em geral é funcional. E o sistema de vigilância, e aqui eu destaco na imagem o Infogripe, que é um sistema de vigilância que a gente acompanha muito de perto, porque o Butantan é produtor de vacina de influenza, então acompanha muito de perto ações de vigilância na influenza. E este sistema, que afinal é um sistema de vigilância de doença respiratória, ele conseguiu detectar, capturar e está nos ajudando até a predizer que pode acontecer no futuro. Então, vocês veem nesse mapa aí a predição a curto prazo e a longo prazo, 6 semanas para eles definido, de como vai se comportar a epidemia. Então, vocês veem como esse sistema de vigilância eles conseguem entregar, mas não é só entregar o sistema de vigilância, é processar essas informações e poder dar uma devolutiva. E isso, por exemplo, nós que estamos trabalhando em estudos de vacinas, para a gente esses sistemas de vigilância funcionaram muito bem para fazer a prospecção de onde iam ficar nossos centros de pesquisa. Então, em base a sistemas epidemiológicos, e inclusive o Infogripe, a gente conseguiu se ajudar a projetar quais seriam os melhores locais para estabelecer centros de pesquisa. Mas também a gente tem algumas mazelas, e isto aqui eu quero assinalar. As pessoas dizem, é que só no Brasil. Não, não é só no Brasil. Em muitos lugares do mundo, houve diferentes graus de coordenação entre as esferas de governo. E, infelizmente, no Brasil acontece isso. E quando existe uma coordenação limitada entre as diferentes esferas de governo, entre o governo nacional e unidades subnacionais, e aqui eu vou dar outro exemplo, que são os Estados Unidos, geralmente parte da consequência disso é que a incidência na doença tende a ser maior. Então, há sim uma limitação que nós tivemos em relação à coordenação entre as diferentes esferas do governo, e isso fez que essa incidência da doença nunca parasse. Então, vocês veem outros lugares em que se viu claramente a primeira onda passou e de agora está chegando uma segunda onda. Para a gente nunca acabou a primeira onda. Teve uma onda que foi, que ainda não, que recua, e já estamos vendo o prenúncio de uma nova ressaca dessa maré. Então, isso, em parte, é devido a isto, mas também porque a adesão das pessoas às medidas de controle é muito irregular. Eu vou dar um exemplo muito corriqueiro que eu acho que todos nós já sofremos, e é a aferição de temperatura na entrada de um restaurante, de um centro comercial, enfim. E as pessoas aferem a temperatura com o scanner, o sensor no pulso. Esse aparelho não está calibrado para o pulso. Então, isso que quer dizer? Uma pessoa febril pode entrar perfeitamente nesse restaurante, nesse centro comercial, e não há nenhum problema. Por quê? Porque o scanner não vai detectar. Então, isso se deve a que existe uma adesão irregular a essas medidas de controle, os protocolos de controle. E isso, para não falar outra quantidade de coisas em relação à distância entre as mesas, por exemplo, nos restaurantes e tudo mais, ou mesmo o controle de chegar e dizer, olha, não vou organizar uma festa familiar presencial, vou organizar uma festa virtual. As pessoas têm uma adesão muito pobre em gerar as medidas de controle. E a outra questão que contribui é que as medidas de proteção social que foram tomadas também tiveram um impacto limitado. E isso, muitas discussões sobre isso, como isso pode ter acontecido, enfim, mas a ideia
de alguma medida, que essas medidas de proteção social permitissem que as pessoas conseguissem aderir melhor para as medidas de controle. Mas na prática isso não acontece. Então, você chegar e dar um auxílio, a ideia é que esse auxílio seja a forma que se deu, ou seja, diferentes países, diferentes formas que utilizaram esses auxílios. O que acontece é que esse auxílio tem uma finalidade de não só colocar dinheiro no bolso da pessoa, é fazer que a pessoa não tenha que se desplazar, não tenha que se movimentar porque não tem dinheiro. Então, isso não conseguiu entrar essa mensagem. As pessoas ficaram com o dinheiro que eu precisava, ou seja, uma medida emergencial, no sentido de que as pessoas estavam com fome realmente, e isso ajuda, mas a outra parte dessa medida de proteção social, que era impedir que a pessoa seguisse tendo desplazamentos, essa parte não aconteceu. Então, essas medidas de proteção social, só dei um exemplo, mas há outros exemplos que poderia citar, elas terminam tendo um impacto muito limitado. E segue acontecendo. Então, as pessoas têm uma adesão muito limitada a distanciamento social, ao uso de máscaras de forma irregular, ou não existente, ou em forma inadequada, enfim. Então, isso faz que, de fato, sim, a incidência da doença é um problema, segue sendo um problema e com uma tendência a piorar. Então, isso seguirá fazendo do Brasil um país interessante para fazer testes, pesquisas clínicas em relação à Covid-19. Em relação a equipes de pesquisa, eu devo dizer que uma das grandes vantagens que tinha o Brasil, que nos pega em uma situação em que sabemos que o Brasil tem uma grande quantidade de pessoal capacitado e experiente em centros de pesquisa e em CREOs. Então, existe um recurso humano que conhecedor, que mesmo que não trabalhe exatamente na área de doenças infecciosas, esse pessoal se disponibilizou a trabalhar e eles conheciam os princípios de como trabalhar em pesquisa clínica. Então, isso aconteceu e aconteceu tanto a nível do centro de pesquisa como das próprias CROs. De fato, eu acho que todas as CROs, de alguma forma, tiveram um desplazamento interno de pessoal, al igual que os centros de pesquisa, de atrair pessoas que não trabalhavam em doenças infecciosas e, em particular, en este tipo de doença como a COVID-19, a começar a trabalhar aí e rapidamente se adaptaram porque tinham uma larga experiência. Então, eu acho que isso é uma das vantagens que teve o Brasil. A outra coisa que o Brasil demonstra é que tem uma ampla capacidade de executar pesquisa. Então, quando se coloca um protocolo na mão desses centros de pesquisa e de CROs, eles conseguem executar esse protocolo em larga escala, e isso aconteceu com diferentes protocolos de pesquisa, tanto de medicamentos como de vacinas. E a outra coisa é que existia infraestrutura. Então, já existia uma grande quantidade de centros de pesquisa em diferentes lugares do país. É verdade que há uma concentração em algumas regiões geográficas. Então, existe aquele eixo clássico de pesquisa clínica que São Paulo, Rio, Belo Horizonte e Porto Alegre, que é um eixo crítico na área de pesquisa clínica, que nós temos uma grande quantidade de infraestrutura, mas também a gente começou a ver outros lugares agindo mais ativamente. Então, nós vimos pesquisas em lugares como Salvador, como em Brasília, como em Curitiba, Campo Grande, enfim, outros lugares começaram a ter relevância também para pesquisa clínica. Não mencionei todos, seria mais extensa essa lista, Manaus, enfim. E isso é porque aproveitam essa infraestrutura que já tinha sido criada a través desse esforço de muitos anos de pesquisadores, patrocinadores e CREOs. Agora, durante a pandemia se viram várias dificuldades. Eu acho que a mais importante que a gente viu é que o Brasil ainda tem uma capacidade extremamente limitada de agir como patrocinador de pesquisa, de ter a capacidade de ser sponsor, de liderar a pesquisa. Ainda nossa capacidade é mais em executar pesquisa vindo de fora do que criar pesquisa dentro. Então, nós temos que, ainda é um desafio para o país, como criar capacidade de liderar, de coordenar a pesquisa, porque essa capacidade ainda é muito limitada, nós não temos massa crítica para isso, e isso ficou demonstrado nessa resposta à pandemia.
A outra questão que aconteceu é que começaram a ter, quase que nós tivemos um apagão de infraestrutura e de recursos em relação à pesquisa clínica, porque rapidamente foi copada essa capacidade. Vieron una cantidad enorme de pesquisas acontecerem, y cuando ven esa cantidad de demanda en esos recursos, demanda de infraestructura, tivemos até, en algún momento un apagón de mão de obra, no teníamos cómo contratar más mão de obra, más pessoas, teníamos que treinar pessoas totalmente novas, porque realmente fue tan grande a demanda que aconteció que a gente teve un apagón. E aqui eu quero chamar a atenção de uma questão, e é que nós tivemos recursos muito limitados para ampliar essa capacidade. E eu vou fazer um paralelo com duas iniciativas que aconteceram, que eu tenho um pouco mais de familiaridade por trabalhar na área de vacinas e ter uma interação com meus colegas no exterior. E é, por exemplo, na Operação Warp Speed, e também em parte das iniciativas de COVAX, houve recursos para centros de pesquisa que foram liberados para ampliar capacidade antes sequer de que houvesse um protocolo. Então, é criar uma estrutura que conseguisse receber projetos, inclusive antes de saber qual era o protocolo que ia se beneficiar, porque se sabia que isso poderia ser um ponto crítico, uma limitante na hora de executar a pesquisa. Então, esses recursos para ampliação, infelizmente, não ficaram disponíveis. Alguns patrocinadores tivemos que investir nisso, mas esse terminou sendo um teto para o país, porque não existia um recurso disponível sem destinação específica, que é a forma em que outras iniciativas tomaram. A outra questão que a gente teve foi um problema de logística enorme. Houve restrição de voos, restrição de importações, competição por recursos limitados em termos de reagentes, materiais necessários para a pesquisa, enfim, houve uma concorrência entre países, inclusive, que limitaram acesso a determinadas reagentes, a determinados materiais. Então, houve um desafio logístico enorme que, em parte, também expõe a capacidade limitada que tem o país de produzir determinadas reagentes ou materiais que são necessários para a pesquisa. E agora estamos sofrendo muito, e é algo que nos preocupa extremamente, com a exposição do pessoal que trabalha em pesquisa clínica à infecção por Covid-19. Nós temos pessoal, tanto dos centros de pesquisa, que fica indisponível por adquirir a doença ou por estar exposto à doença. Pessoal das CROs, monitores de pesquisa, estão tendo vários casos de Covid-19 que nos causam uma extrema preocupação, e aqui, a todos eles eu quero aqui expressar meu reconhecimento, meu agradecimento e minhas palavras de força, de melhora, porque vocês realmente fizeram um trabalho incrível a despeito de sua própria segurança pessoal, ir em frente atrás de conseguir cumprir com esse propósito de pesquisa clínica para entregar soluções para quem mais precisa. Então, eu acho que isso é uma demonstração incrível de comprometimento das pessoas envolvidas na área de pesquisa clínica. Em relação à agência regulatória, que é outro dos fatores que eu acho críticos para o Brasil ser agora um dos polos de pesquisa clínica, o primeiro que a gente tem que entender é que a Anvisa, apesar de ser uma agência relativamente nova, tem um amplíssimo reconhecimento no mundo, e isso permite que os dados que a Anvisa avalie, eles também sejam reconhecidos de altíssima qualidade por outras agências do mundo. E, em parte, porque a Anvisa tem trabalhado muito em harmonização dentro da Conferência Internacional de Harmonização, mas também em outras iniciativas de colaboração com outras agências regulatórias do mundo. E a Anvisa, outra vantagem é que sua forma, como ela é criada juridicamente, tem uma independência funcional que permite que consiga tomar decisões técnicas e ter uma equipe técnica experiente. Agora, durante a emergência por Covid-19, eles tomaram algumas medidas muito acertadas, como foi a tramitação priorizada,
a criação de um comitê específico que tem representação de diferentes áreas dentro da Anvisa, o qual agiliza muito as discussões com essas áreas para poder tomar decisões mais rapidamente. E, no caso de vacinas em particular, fizeram um procedimento de submissão contínua para as vacinas que estão em estágio mais avançado. Isso é uma grande vantagem, porque é uma forma de poder assegurar ao público que vamos entregar resultados mais rapidamente e terá um tempo maior de avaliação criteriosa por parte da agência. Agora, eu queria assinalar uma questão que muitas vezes me perguntam, tanto aqui no Brasil como colegas no exterior, e é que, diferentemente do que está previsto nos Estados Unidos, o Brasil não tem uma previsão legal de uma autorização de uso emergencial. Então, essa figura de autorização de uso emergencial que está regulamentada nos Estados Unidos, que já foi utilizada com alguns produtos, como, por exemplo, agora temos esses coquetéis de anticorpos monoclonais que entraram sob essa autorização de uso emergencial. Essa figura não existe. E vale aqui salientar que essa autorização de uso emergencial, ela indica que ainda é um produto sob investigação, não é um produto registrado, mas que tem uma forma de usar fora da área de pesquisa mais ampliamente. Então, essa figura não existe. Os produtos que se apresentem aqui terão que ir para um registro. Pode ser um registro, até um registro condicionado a um cumprimento de exigências, mas vai ser um registro. Não existe uma figura intermediária no Brasil. Em relação à seguinte parte, desculpa aqui, nosso sistema CEPI-CONEPI, bom, primeiro que eu devo me declarar um grande fã do sistema CEPI-CONEPI, é um sistema que deve ser reconhecido como um orgulho para o Brasil, por ser um sistema que no mundo inteiro ele é avaliado como um sistema que permite julgamento dos projetos de pesquisa de forma independente, de forma funcional, que tende a ter uma avaliação harmonizada. Então, isso, claro, nos causa às vezes problemas, eles nos cobram coisas, mas é o trabalho deles e eles o fazem muito bem. E, em particular, em relação à Covid-19, eles fizeram uma tramitação prioritária que tem cumprido a risca. Então, todos os projetos de Covid-19 realmente foram de forma muito expedita, e a gente vem falando com diferentes colegas que, de fato, isso aconteceu. Então, é realmente um motivo de orgulho, novamente, o sistema CEPI-CONEPI, nosso Conselho Nacional de Saúde, dando uma demonstração de sua imensa qualidade, não só uma qualidade ética, mas também de sua qualidade em termos de funcionalidade do sistema. E, por último, temos a população. E o Brasil é reconhecido porque tem acesso a grandes populações em relação aos centros de pesquisa, e são populações que tendem a ser muito receptivas. E, em geral, até comparado com outros lugares, existe uma grande confiança institucional. E essa grande confiança institucional permite que as pessoas confiem mais também nas pesquisas que lhes são propostas, tanto pelos próprios centros de pesquisa, como pela garantia de essas agências regulatórias, desses comitês de ética, que servem como garantes para a população. Então, isso tem sido, já tínhamos esse capital neste caso, e que nos ajudou muito para poder trabalhar em Covid. Agora, durante a pandemia, aconteceram algumas coisas que são bastante complicadas. A primeira coisa que eu queria destacar é que a gente trabalhava normalmente em silêncio, de forma muito reservada, enfim, ninguém sabia nem que existíamos, e de um momento a outro todos os holofotes estão virando sobre a pesquisa clínica. E isso e aqui não vou falar do Brasil, aqui estamos falando o mundo todo. O mundo todo se volta sobre a pesquisa clínica. E as pessoas que lideramos essa pesquisa clínica não estamos acostumadas a trabalhar sob holofotes. É um campo alheio para a gente. A gente normalmente trabalha em silêncio e
e isso traz alguns problemas. Então, a gente talvez tem problemas ainda de como transmitir mensagens para a população. Então, existem mensagens mistas, mensagens confusas, a gente vê comunicados de imprensa que trazem informações confusas de diferentes atores, ou declarações de diferentes atores que terminam sendo confusas e que isso nos gera problemas perante a população, porque não é um processo que é fácil de entender, e se a gente não consegue explicar, apesar de que eu devo reconhecer que tem tido grandes esforços de muitos jornalistas, muitas pessoas da mídia realmente têm se preocupado por nos ajudar a passar essa mensagem, mas é uma mensagem complexa e a gente tem dificuldades ainda de se comunicar. Então, como cientistas, a gente ainda tem que trabalhar muito melhor em como fazer uma comunicação efetiva com a população. Outro ponto que tem sido bastante triste, e isto também não está restrito ao Brasil, é um ponto que acontece em diferentes latitudes, e é a ideologização da pandemia. E quando eu falo de ideologização, quero diferenciar a ideologização da politização. Eu acho que a politização, em termos de que a pandemia tem que estar na agenda política, é relevante, é importante, é uma demanda da sociedade. A pandemia tem que estar, sim, dentro da agenda dos políticos, dos tomadores de decisões. Mas não pode estar dentro da agenda em forma ideologizada. Tem que estar na agenda de forma técnica, de forma ponderada, e não com ideologias nas quais são cegas, que se casam com determinadas teorias ou determinadas crenças, e que não admitem a contestação de crenças. A ciência é exatamente o contrário à ideologização. A ciência se movimenta por contestação. Então, a ideologização causa um enorme dano nessa transmissão de mensagem da ciência para a população. E aí vem como consequência a difusão de informações falsas e de rumores. A gente tem sido atingido de muitas formas nessa difusão de informações através de redes sociais, através de contatos diretos de pessoas, através de declarações de pessoas, inclusive pessoas de diferentes âmbitos, de pessoas vinculadas a âmbitos acadêmicos, políticos, enfim, diferentes pessoas que ajudam a propagar, inclusive, informações falsas e rumores. E isso gera um prejuízo muito grande para a população, porque para a população se gera informações contraditórias. Então, essa confiança institucional que demorou tanto em ser ganha, começa a ser atingida. E isso tem sido uma das consequências bem negativas durante a pandemia. E a outra coisa que eu quero também assinalar, e que tivemos alguns casos, não só no Brasil, também em outras latitudes, é sobre os limites éticos da imprensa. A gente viu a imprensa, em particular em alguns casos de participantes de pesquisa, a imprensa ultrapassar alguns limites, divulgando informações absolutamente confidenciais, nomes de participantes, laudos, e sem respeitar de forma alguma a confidencialidade desse processo de pesquisa, as famílias, os próprios participantes. Então, se gera uma situação que realmente nos leva a questionar até quando é o limite ético da imprensa, apesar dos centros de pesquisa, das agências regulatórias, os patrocinadores tentarem cuidar nesse sentido. A gente vê que a imprensa conseguiu ir além, e isso, como sociedade, deveria ser um ponto de preocupação. Eu quero dar agora um exemplo de como isto funciona na prática, e o exemplo é do estudo que a gente está liderando aqui no Butantan, que é o estudo Profiscov, um ensaio clínico fase 3 de vacina, que estamos realizando em conjunto com a companhia Sinovac. E aqui vocês veem o cronograma, que é um cronograma, se vocês veem, absolutamente inacreditável, quando a gente pensa que o Brasil conseguiu fazer isso. E vocês veem que essa resposta, esses mecanismos que foram criados, eles funcionaram muito bem. Então, vocês veem que nós assinamos o Acordo de Desenvolvimento Clínico Conjunto com Sinovac no dia 11 de junho, e nós tivemos o comunicado especial de aprovação do protocolo
no dia 3 de julho, um tempo absolutamente recorde, para, se vocês, acho que não existe precedente de uma rapidez tão grande como aconteceu nos casos de Covid. E vocês veem, teve, nesse meio tempo, e aí para apreciar também a demora na aprovação ética, que foi realmente de 2 dias, a gente teve que responder questionamentos, tanto da Anvisa como da CONEP. Não é que alguém relaxou a regra, alguém foi menos riguroso. Muito pelo contrário, foram muito rigorosos, tivemos que responder muitas perguntas, mas acho que, em parte, o que nos permitiu também ir muito rápido é que o controle do estudo estava aqui no Butantan, então nós conseguíamos, como patrocinador, responder sem precisar consultar uma instância externa, em uma casa matriz no exterior, porque nós que estávamos controlando o estudo. E a outra coisa é que nós tivemos o primeiro participante no dia 21 de julho, que eu acho que também é um grande fato, e aqui eu quero destacar também a colaboração de várias CROs que contribuíram a que isto fosse possível. E isto, não vou mencionar aqui algumas, vocês até devem ter conhecimento, mas eu, como esta é uma apresentação mais geral, eu quero dizer que tenho certeza que todos os patrocinadores estamos extremamente gratos com o esforço das CROs, das empresas de logística, enfim, a todos os que participaram nesse processo para poder colocar o estudo em andamento em tempos recordes nunca vistos. Então, isto é só um exemplo, mas a gente quer estender, através deste exemplo, o agradecimento a todos os que estiveram envolvidos nesse esforço. E a outra coisa que eu acho que também é uma novidade, e aqui eu vou trazer como exemplo também nosso próprio protocolo, é que em um gesto que inusual, muitos dos patrocinadores de pesquisa decidimos publicar os protocolos de pesquisa em andamento. Então, não esperar a que se fizesse a publicação final com os resultados, onde normalmente o protocolo aparece como um dos anexos, mas publicar quando o protocolo está em andamento. Eu acho esse movimento muito interessante. Eu não sei se esse movimento vai permanecer, mas é muito interessante porque isso é uma demonstração de transparência com a sociedade e com nossos pares cientistas, de contar para eles o que está acontecendo, o que a gente estava planejando, o que nós queremos fazer em um estudo. Então, esse é um processo, por exemplo, dos 4 protocolos de vacinas que temos aqui no Brasil, 3 foram publicados, o qual é um avanço enorme, isso nunca tinha acontecido antes, de que tivéssemos os protocolos publicados ainda durante o andamento do estudo. E eu queria agora, para terminar, dos slides, fazer uma espécie de balanço e dos benefícios sociais da pesquisa clínica de Covid para o Brasil. O primeiro balanço, eu acho que há pelo menos um esboço de compreensão social do processo de desenvolvimento clínico de um produto. Normalmente, quando as pessoas vão fazem uso de um produto, qualquer um que seja, pode ser um celular, pode ser uma refrigerante novo, pode ser um medicamento, eles não sabem como esse produto chegou às suas mãos. E, de alguma forma, agora que estamos sendo acompanhados minuto a minuto, as pessoas agora sabem de onde que saem as vacinas, de onde que saem os medicamentos que usam. Pelo menos um deles. Estão sabendo como é que se faz, quem que faz, aonde que faz. Isso está acontecendo. A outra questão que eu acho que o Brasil se consolida é que dá uma visibilidade ao Brasil, uma visibilidade internacional nesta área de pesquisa clínica. E a gente tem aproveitado também isso coletivamente para capacitar e formar recursos humanos nesta área, ampliar infraestrutura. E talvez uma das coisas mais importantes, e que, claro, isso é uma discussão em andamento, mas o que a gente gostaria, e a gente, em algumas iniciativas, estamos conseguindo, eu falo em particular da vacina que trabalhamos junto com Sinovac, é conseguir a priorização no acesso a benefícios. Porque não adianta, e isso é uma coisa que sempre eu me preocupei, é de que não adianta a gente ter o resultado positivo do estudo da vacina que foi testada no Brasil, e deixar os brasileiros no final da fila do acesso à vacina. E, pelo contrário, o brasileiro tem que estar no começo da fila,
tem que ser dos primeiros que recebem se a vacina se demonstrar segura e eficaz. Então, isso tem que ser garantido. E isso, claro, é um processo, não é uma questão que decide um patrocinador ou uma CRO, é um processo muito mais de larga escala, que envolve governos, envolve a própria vontade e a própria capacidade de patrocinador, enfim, dos parceiros locais. Mas eu acho que isto tem que ser um aprendizado de que um dos benefícios sociais chaves é dar prioridade no acesso aos benefícios da pesquisa. E eu queria só terminar, a gente publicou, a começo de julho, um artigo no Brazilian Journal of Infectious Diseases, em que a gente já estava sonhando o que poderia acontecer após a pandemia. E nesse artigo, que eu convido vocês a lerem, para ver que até passados alguns meses que também envelhece esse artigo, e eu acho que eu vou tentar, que quando esta pandemia se acabe, eu vou tentar ler de novo e convido vocês a ler de novo para ver como envelhece esse artigo. Mas no último parágrafo desse artigo, eu escrevo o seguinte: diz, após que esta pandemia é controlada, os países devem decidir se a ciência deve ser um forte actor dessa sociedade como parte da preparação e preparação de emergências que estarão por vir, ou só esperarão a seguinte para reagir com forças enfraquecidas. A ciência não somente é um dos mais poderosos motores de força econômica, mas também é uma das mais refinadas manifestações da humanidade. A relação de cada país com a ciência poderá definir quais países terão uma melhor oportunidade para enfrentar o futuro. E com isto quero terminar minha apresentação. Muitíssimo obrigado. Excelente, doutor Ricardo, muito obrigada. Você passou aí realmente conseguiu descrever, né, o que o Brasil está passando com relação à pesquisa clínica, primeiramente, por que nós fomos selecionados, né, o Brasil, e mostrar que não foi apenas por causa da nossa incidência alta, né, mas que sim, que a gente tem centros de estudo capacitados, que nós temos o órgão Anvisa, um órgão regulador super importante, super reconhecido, né, lá fora. É claro que isso também veio à tona diversas dificuldades do nosso país, né, inclusive o que a gente queria tanto, que era trazer muito estudo clínico para cá, mostrou que a gente precisa investir numa infraestrutura, né, que a gente precisa investir na capacitação de profissionais, porque o cobertor ficou curto, né, faltou gente para trabalhar nos centros, faltaram os monitores também para trabalhar, então, assim, eu acho que assim, o balanço, assim, muito positivo, o Brasil se mostrando que a gente conseguiu, a gente está conseguindo entregar, as agências regulatórias e conseguiram correr atrás, diminuir os tempos, a gente está entregando com qualidade, mas mostrou aqui internamente que a hora que esse PL for aprovado, por exemplo, e que a gente espera que muitos estudos venham para o Brasil, a gente precisa se preparar para isso, né? Então, assim, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho, né? Duríssimo e que nós estamos acompanhando dia a dia, tá bom? E agora, então, eu queria passar a palavra para o doutor Marcelo Morales. Por favor, doutor Marcelo. Obrigado, Lenissa. Obrigado a Abracro pela oportunidade de nós mostrarmos aqui o que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações está fazendo em relação ao enfrentamento da pandemia. E eu gostaria de dizer que, primeiro, eu sou médico, né, sou pesquisador, faço pesquisa clínica também, com pesquisa com células-tronco e também pesquisa com terapia gênica. Então, eu venho acompanhando, desde a iniciação científica, né, a pesquisa no país, e eu posso aqui colocar que nós tivemos um salto muito grande nesses 30 anos em que, desde a iniciação científica, né, que eu pude acompanhar a pesquisa no país, que nós atingimos a 13ª colocação em produção científica no mundo. Isso
é um passo muito importante para um país que quer ser competitivo. Então, houve um investimento muito grande nos últimos anos em ciência e tecnologia e formação de recursos humanos. Diga-se de passagem, a formação da pós-graduação, a formação de recursos humanos também na graduação e também investimento em ciência e tecnologia. Todavia, nós passamos a partir, e eu era diretor do CNPq, e isso eu posso dizer de carteirinha, eu fui diretor de 2014 até 2018, que a partir de 2014 houve uma redução muito significativa no investimento de ciência e tecnologia. Todavia, os pesquisadores brasileiros sempre responderam de forma importante ao chamamento daquilo que o Brasil precisava. Foi assim quando nós tivemos a crise do Zika. Houve o recrutamento dos pesquisadores brasileiros e conseguimos enfrentar a crise do Zika. Quando recentemente nós tivemos derramamento de óleo na costa do Brasil, os pesquisadores brasileiros, e aqui eu já estava aqui no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, uma concertação de pesquisadores junto com a Marinha do Brasil para que esse problema fosse solucionado, não só tirar o óleo, mas também remediar a contaminação que nós tivemos nos mangues, nas areias, etc. E não está sendo diferente em relação ao enfrentamento da pandemia através da ciência. Para o enfrentamento da pandemia, os pesquisadores brasileiros, e eu posso dizer aqui, como coordenador de uma rede de pesquisadores através do Ministério da Ciência e Tecnologia, que nós estamos dando uma excelente resposta em relação à pandemia no que concerne a ciência, tecnologia e inovações, que é o nosso papel aqui no nosso ministério. Como o nosso ministro Marcos Pontes costuma dizer, o Ministério da Ciência e Tecnologia ele funciona como uma caixa de ferramentas, onde o conhecimento é produzido, a inovação é produzida, e essa inovação e esse conhecimento é entregue a toda a esplanada, aos outros ministérios. O conhecimento produzido na área da agricultura é entregue ao Ministério da Agricultura para que esse conhecimento gere riqueza e qualidade de vida para os brasileiros. E assim é para a saúde e outros ministérios, Minas e Energia e assim por diante. Em relação à pandemia, eu gostaria de iniciar a minha apresentação aqui falando um pouco das ações do Ministério da Ciência e Tecnologia em relação ao enfrentamento. Se a gente olhar aqui esse timeline, então essa linha do tempo, ainda em dezembro, e eu me lembro muito bem o momento em que eu pensei sobre isso, agora como secretário de Pesquisa e Formação do Ministério, ainda em dezembro, quando a pandemia ainda não tinha sido decretada, eu, como médico, me senti na responsabilidade de recrutar pesquisadores, e é essa forma que nós trabalhamos, desde a época que eu estava no CNPq, recrutar os pesquisadores e as competências nacionais para discutir o enfrentamento de uma possível pandemia que já se mostrava bastante forte em outros países. Nesse momento, na China, muito fortemente. Em fevereiro, nós reunimos os principais pesquisadores e esses especialistas de notório saber que discutiram as possíveis contribuições da ciência para o enfrentamento de viroses emergentes, incluindo a Covid-19 e o novo coronavírus. Esses cientistas de notório saber se reuniram e nos deram as diretivas do que o Ministério da Ciência e Tecnologia deveria fazer e investir. E as linhas prioritárias desenhadas por cientistas de notório saber
do país, que estabeleceu nessa rede, que nós chamamos de Rede Vírus MCTI, nos mostrou o delineamento que nós teríamos que investir em sequenciamento do vírus para o monitoramento da sequência do vírus e possíveis mutações em todo o território nacional, como ação estratégica. Também testes diagnósticos. Como o Palácios acabou de falar, nós percebemos, não é só no Brasil, Estados Unidos percebeu isso, países da Europa perceberam isso, que estavam dependentes de outros países em insumos básicos. E eu digo aí, não estou falando de insumos para testes diagnósticos, estou falando de máscaras, equipamentos de proteção individual. Nós dependíamos quase que 90%, 100% de importação do exterior. E isso colocou uma preocupação muito importante, que nós tínhamos também, através da Rede Vírus MCTI, também desenvolver os insumos no Brasil, através dos nossos pesquisadores, insumos para os testes RT-PCR, insumos para os testes rápidos e testes sorológicos no país. E também a gente tinha que desenvolver, também delineado pela Rede Vírus MCTI, os protótipos de respiradores. E isso foi feito também na inovação através do desenvolvimento de respiradores e alternativas a equipamentos de proteção individual. Outra deliberação da Rede Vírus MCTI foi o desenvolvimento de testes de medicamentos que eles colocaram como prioritário o reposicionamento de fármacos, que é utilizar os fármacos já existentes, aqueles que teriam potencial para promover a inibição, promover o tratamento, né, da Covid-19 ou a inibição do SARS-CoV-2, a infecção pelo SARS-CoV-2, mas de medicamentos já existentes. Por que essa estratégia? Porque desenvolver um novo fármaco leva muitos anos. A gente tem que fazer todos os testes de toxicidade in vitro, em animais, fazer todo o regulatório, chegar em paciente, fazer testes em pacientes, fase 1, fase 2, fase 3, até chegar ao mercado, e até para chegar ao mercado precisa de regulatório. Então, utilizando fármacos já existentes, que nós chamamos de reposicionamento de fármacos, foi uma estratégia colocada pela Rede Vírus MCTI e também seguimos essa deliberação da Rede Vírus. Outra ação importante colocada pela Rede Vírus foi o desenvolvimento de vacinas nacionais. É claro que o Ministério da Saúde fez toda a articulação ao mesmo tempo com as vacinas que estavam sendo desenvolvidas internacionalmente. Mas o Ministério da Ciência e Tecnologia, com a deliberação da Rede Vírus MCTI, deliberou que nós deveríamos investir em propostas de desenvolvimento de vacinas em território nacional, por pesquisadores brasileiros. E também ensaios clínicos envolvendo fármacos, composições internacionais e assim por diante. Outra deliberação da Rede Vírus MCTI foi o desenvolvimento de um biobanco. E esse biobanco foi formado e foi contratado, e esse biobanco da Covid-19 foi instalado e fomentado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia na Fiocruz. E também o estudo dos impactos sociais e econômicos que a Covid-19 poderia trazer para os brasileiros. Então, com esse pacote e essas deliberações e esse projeto em mãos, nós conseguimos apresentar para o ministro Marcos Pontes, que apresentou para o presidente da República esse pacote, essa estratégia, e conseguimos a liberação de créditos extraordinários para o Ministério da Ciência e Tecnologia no valor
de aproximadamente R$ 1 bilhão, sendo 452,8 milhões de reais para pesquisa e inovação propriamente dita e 600 milhões de reais para crédito para as empresas para o enfrentamento da pandemia através da FINEP. Num total, um pouco mais de 600 milhões, né? Os 600 mais os 458,8, praticamente R$ 1 bilhão. E com essa deliberação, nós seguimos as deliberações da Rede Vírus MCTI. E aqui, lá em fevereiro, a Rede Vírus MCTI ela foi instaurada por um decreto aqui do governo federal, e nós fizemos não só a Rede Vírus com foco na pandemia, né, da Covid-19, mas também de viroses emergentes. Então, é uma rede que ela está estabelecida, ela vai ficar por muito tempo, porque a crise do coronavírus não vai ser a primeira pandemia, e não foi a primeira e não será a última, e teremos outras. E o país precisa estar preparado para as próximas pandemias. Então, a Rede Vírus MCTI veio para ficar, e ela é uma rede de pesquisadores que tem a atenção para viroses emergentes. Então, com esses recursos, os investimentos apenas dessa secretaria, que foram implementados em pesquisa propriamente dita por essa secretaria, aproximadamente 237,9 milhões, em 3 chamadas públicas, sendo a chamada do CNPq, ela foi uma parceria com o Ministério da Saúde. Fizemos uma chamada também, a gente estava falando aí, o Palácios também falou, da infraestrutura brasileira. É muito importante, quando a gente está enfrentando uma pandemia com viroses emergentes, temos infraestrutura de laboratórios e biotérios com nível de segurança para que a gente possa fazer o enfrentamento dessas viroses. Então, fizemos uma chamada pública para elevar os laboratórios de nível de segurança 2, nós temos laboratórios que vão de nível de segurança 1 até 4, e elevamos os laboratórios de nível de segurança 2 para nível de segurança 3, com investimento de 34 milhões de reais, numa chamada pública através da FINEP. E 19 projetos em todo o território nacional foram selecionados. Fizemos também uma chamada com os BRICS, com 5 milhões de reais, em cooperação com os países envolvidos com o BRICS, em cooperação desses países em projetos em cooperação. Também fizemos contratações diretas no valor de 153 milhões de reais para 27 projetos de pesquisa com contratação direta, com pesquisadores extremamente gabaritados, de alto nível, para que a gente pudesse enfrentar a pandemia. Em relação à chamada pública do CNPq, foram investidos 50 milhões por parte do MCTI e 30 milhões do MCTI, e depois colocamos mais 15, no total de 45, e o Ministério da Saúde, 20 milhões. As linhas de pesquisa dessa chamada foram tratamento da doença, vacinas, diagnósticos, patogênese e história natural da doença, carga da doença, atenção à saúde, prevenção e controle. Nós recebemos uma demanda de 2.220 projetos de propostas recebidas através da chamada pública, numa demanda bruta de 1,7 bilhões de reais. Conseguimos fomentar com 65 milhões 116 propostas que foram contratadas através do CNPq em prazo recorde.
e uma chamada leva tempo, tem todos os trâmites, avaliação pelos pares, mas isso foi feito muito rapidamente para o enfrentamento da pandemia. A chamada pública que eu falei para vocês, em relação à infraestrutura, para elevar os níveis dos laboratórios de biossegurança para o nível de segurança 2 para 3, nós atingimos aí 18 infraestruturas entre laboratórios e biotérios, compondo 14 instituições em 10 estados da federação. Ou seja, nós temos elevação do nível de segurança desses laboratórios para manusear vírus emergentes, tanto no norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste, em todas as regiões do país. E isso vai ficar como legado dessa pandemia para o enfrentamento de novas pandemias. Também está sendo elaborado o projeto para o primeiro laboratório de nível de segurança 4, que vai ser estabelecido em Campinas, junto com o Synchrotron, que é o acelerador de partículas. Vai ser o primeiro laboratório de nível de segurança 4 para doenças humanas da América Latina e o primeiro do mundo associado a linhas de aceleração, linhas do Synchrotron. Isso vai ser único no mundo. Por que é importante e é estratégico ter um laboratório de nível de segurança 4, que tem que atender a todo o território nacional, na verdade? Por que Campinas? Campinas está estrategicamente posicionado num hub de pesquisa, que é São Paulo, com várias instituições de pesquisa ao seu redor, e também tem o aeroporto, que faz a conexão com todo o território nacional de forma bastante fácil. E esse grande acelerador de partículas, que é um grande, vou simplificar, tá? Que é um grande microscópio, mas um microscópio poderoso, que pode verificar proteínas, partículas, no nível molecular, e isso mostra a importância de um laboratório de nível de segurança 4, por viroses emergentes e patógenos, para estudar essas proteínas, partículas no nível molecular, porque nós podemos desenvolver fármacos de forma bastante rápida. E isso é estratégico e único no mundo. E isso está sendo preparado para as próximas pandemias e os próximos enfrentamentos que nós teremos que ter. E o país está investindo nessa infraestrutura de pesquisa, porque nós temos pesquisadores de alta capacidade e de alta formação no país. Tanto é que esse investimento todo que está sendo feito através do governo federal e também através dos governos dos estados, através da competência das universidades e dos pesquisadores brasileiros, nós atingimos a 11ª colocação em produção científica de conhecimento relacionada à Covid-19. Isso foi investimento feito pelo governo federal, através também da Rede Vírus MCTI e também dos governos dos estados. E isso é extremamente importante ser colocado, porque isso não saiu à toa. Nós temos competência de formação de muitos anos, e essa competência, com os investimentos que foram feitos, conseguimos atingir a 11ª colocação. E isso não é pouca coisa. 11ª colocação em comparado com todos os países, é uma colocação bastante expressiva. A contratação direta de projetos nas linhas prioritárias, que foram definidas pela Rede Vírus MCTI, nós investimos em sequenciamento em larga escala. Nós temos mais de 13 laboratórios sequenciando o vírus em todo o território nacional, em vários laboratórios, e todos trabalhando em rede. E o LNCC em Petrópolis é o hub que faz toda a gerência dessas sequências e também faz a gestão de alerta se nós estamos tendo mutações nesse vírus
para que a gente possa tomar providências. Em relação aos diagnósticos, nós desenvolvemos no Brasil, através da subrede de diagnóstico da Rede Vírus MCTI, os ingredientes, vamos dizer, os reagentes para o teste RT-PCR na Rede Vírus MCTI. Ou seja, os pesquisadores desenvolveram os insumos para o teste RT-PCR, que são, até em comparação com os comerciais vindo do exterior, até mais eficazes do que os reagentes vindo do exterior. Isso mostra a competência do pesquisador brasileiro e da possibilidade de termos a produção desses insumos do Brasil, e estamos produzindo. Já temos testes rápidos, testes sorológicos e teste RT-PCR com insumos produzidos no Brasil. Através da FINEP, investimos também nos respiradores. Hoje você vê que não temos problema de importação de respirador, porque a indústria nacional, com investimento pela FINEP e também com o Ministério da Economia, com investimento e articulação, conseguimos produzir respiradores com competência nacional. E hoje estamos exportando esses respiradores até para a Índia e países da América Latina. E isso tem que ser dito que foi feito em prazo recorde e mostra a capacidade do empresariado brasileiro e dos pesquisadores e aqueles que trabalham com inovação de responder quando são chamados para resolver problemas nacionais. E não é por acaso, por exemplo, que nós somos líderes, por exemplo, em prospecção de águas profundas, na agricultura, porque nós temos competência, nós temos pesquisadores, nós temos muitos cientistas competentes e que podem responder aos desafios nacionais. Eu falei do biobanco que está na Fiocruz, os impactos da Covid, nós temos já os estudos dos impactos econômicos, os impactos sociais do confinamento, por exemplo, da Covid-19, que em breve serão anunciados, todos isso trabalhado em rede, recrutando os pesquisadores para trabalhar em rede, para saber quais são os impactos sociais, os impactos econômicos e os ensaios clínicos que eu falei do reposicionamento de fármacos. Diga-se de passagem que, em relação aos testes e ensaios clínicos, nós temos aqui mostrando toda a estratégia do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Eu coloco aqui toda a estratégia da Rede Vírus. Eu resumo aqui a estratégia da Rede Vírus. Aqui você vê a Corona Ômica, que nós chamamos Corona Ômica, essa rede de sequenciamento. O suporte à pandemia com o biobanco, a vigilância epidemiológica e também a infraestrutura com os laboratórios que eu acabei de falar, de nível de segurança. Em relação aos impactos, nós estamos estudando com os pesquisadores brasileiros em rede os impactos sociais, os impactos econômicos e a prospecção de cenários em relação ao enfrentamento dessa pandemia. Em relação ao diagnóstico, nós fomos capazes, com todos esses investimentos, todos esses projetos em andamento e monitorados em tempo real. Diga-se, eu gostaria de deixar ressaltado aqui que nós estamos monitorando todas essas redes da Rede Vírus MCTI, esses projetos, em tempo real. Os resultados estão sendo aplicados em tempo real. E isso também é inédito, que o Palacios também falou, que a gente está dando uma resposta muito grande através da Anvisa, através da CONEP, por exemplo, que mudou a sua estrutura, e também a Anvisa, para responder muito rapidamente aos projetos de pesquisa que são mandados para essas agências tão importantes para os ensaios clínicos, por exemplo, de vacinas e testes clínicos que estão sendo realizados no país. Em relação ao diagnóstico, nós desenvolvemos testes diagnósticos, kits
diagnósticos, tanto sorológico quanto molecular, e também desenvolvemos um teste que vai ser anunciado nas próximas semanas, desenvolvendo inteligência artificial. Com a amostra de saliva, o espectro da luz que é incidida sobre a saliva, a amostra de saliva, de luz infravermelho, a inteligência artificial aprende como que é a superfície do vírus e, depois de muitas amostras, mais de 5.000 amostras positivas e negativas comparadas com vários outros vírus, essa inteligência artificial é capaz de identificar com uma acurácia de 85% a presença do SARS-CoV-2 na saliva em 3 minutos. Então, é uma novidade que essa inteligência artificial, através da saliva, era utilizada em outras doenças e, através do financiamento pela Rede Vírus, foram contratados um INCT, um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, para desenvolver essa inteligência artificial, não só com sensor eletroquímico, mas também com sensor biofotônico, utilizando inteligência artificial. E isso é uma novidade importante porque não utiliza insumo e pode trazer uma novidade aí nos testes diagnósticos, aceleração dos testes diagnósticos, na identificação do vírus. Os laboratórios de campanha MCTI também foi uma iniciativa importante, porque nós pensamos aqui, já investimos durante muito tempo em equipamentos para o desenvolvimento de testes RT-PCR, sequenciamento, em todo o território nacional há muito tempo. Onde estão esses equipamentos? Será que as universidades poderiam nos ajudar colocando em cada uma dessas universidades esses equipamentos em uma única sala, laboratório, com segurança, com pessoal treinado, para desenvolver os testes diagnósticos RT-PCR, e nós investiríamos com os insumos para aumentar a quantidade de teste diagnóstico RT-PCR. Isso foi feito também. E 13 laboratórios em universidades foram contratados, que nós chamamos esses 13 laboratórios em conjunto de laboratórios de campanha MCTI, estão contribuindo para os testes RT-PCR em todo o território nacional. Em relação aos medicamentos, nós fizemos o reposicionamento de fármacos. No CNPEM, lá em Campinas, que é uma vinculada do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, nós testamos mais de 2.000 fármacos existentes na prateleira das farmácias. Desses 2.000 fármacos, usando inteligência artificial, o que é isso? Utilizando inteligência artificial, essas moléculas foram testadas se essas moléculas encaixavam ou poderiam inibir as proteínas importantes para a replicação viral. E foi mostrado que 5 moléculas eram capazes, já existentes na prateleira das farmácias, eram capazes de inibir essas proteínas importantes para a replicação viral. E uma delas se mostrou, depois dos testes in vitro em células, a capacidade de diminuir em 94% a carga viral nas células. Bom, eu como médico e pesquisador sei que não necessariamente uma molécula que inibe in vitro vai inibir a replicação viral em vivo. E essa molécula, que é a nitazoxanida, que é um antiviral e também um antiparasitário, que foi mostrado também, está lá na bula, que funciona para rotavírus, se mostrou 94% de inibição da carga viral in vitro. Contratamos um teste para 2 testes, na verdade. Um para pacientes com sintomas precoces e outro para pacientes com sintomas já com pneumonia, com aquela pneumonia com vidro fosco. O primeiro teste com pacientes com sintomas gripais terminou.
O que mostrou esse ensaio clínico? Primeiro, que 5 dias de tratamento com a nitazoxanida houve inibição da carga viral após 5 dias de tratamento. E que depois de 7 dias, findado os 5 dias de tratamento, ou seja, 12 dias depois de iniciado o tratamento, 70% desses pacientes ficaram assintomáticos. Vai resolver a pandemia? Obviamente não, mas é mais uma informação e contribuição que a ciência brasileira nos traz. É só esse teste clínico que estamos fazendo? Obviamente não. Nós estamos fazendo testes clínicos com a nitazoxanida, que eu acabei de falar, com a plasma convalescente para pacientes que já estão muito graves, mas aí nós contratamos o Einstein, junto com o Sírio, junto com a USP, e esses pesquisadores em conjunto desenvolveram um teste clínico com soro de pacientes que já tiveram COVID. O soro específico, um soro neutralizante, capaz de neutralizar o SARS-CoV-2. Então, esse teste já terminou, olha só, tudo em tempo recorde, já terminou o teste, eles estão debruçados sobre os dados e em poucas semanas nós teremos os resultados se o soro de plasma de pacientes convalescente realmente pode ter algum resultado. Outro investimento que fizemos aqui, um soro de cavalo, que foi contratado pela Rede Vírus MCTI, e também estão sendo feitos esses testes. O teste com plasma convalescente, eu já falei, o fumarato de tenofovir, está sendo feito esse teste também com esse antiviral, entre outros testes com vários antivirais que eu vou falar logo em seguida. E também com as vacinas. As vacinas brasileiras, nós investimos em 16 estratégias de vacinas brasileiras, com subunidades, com ácido nucleico, com patógeno inteiro, com partículas virais, enfim, 16 estratégias, e 3 delas já estão em testes em animais, e uma delas já terminou e vai iniciar no próximo mês o teste em pacientes fase 1, fase 2. Então, mostra aí que nós também temos a capacidade de desenvolver vacinas. Obviamente, todo mundo conhece a capacidade do Brasil no desenvolvimento de vacinas de qualidade, e diga-se de passagem a Fiocruz, o Butantan e outras instituições e universidades com a pesquisa com vacinas. E não vai ser diferente nessa pandemia, também desenvolvemos propostas de vacinas brasileiras. Através da contratação direta de projetos nas linhas prioritárias, eu falei aí para vocês, tudo que, resumindo aí, o biobanco, vacinas, medicamentos, sequenciamentos, impactos, e também os laboratórios de campanha, a implementação de testes rápidos, que já estão sendo utilizados, que foram desenvolvidos pela Rede Vírus MCTI, e também o uso, eu esqueci de falar para vocês, o uso da BCG como prevenção da Covid-19 em profissionais da saúde. Então, a gente está utilizando a BCG, que não é uma vacina contra o coronavírus, mas foi observado que ela pode aumentar a imunidade de alguns pacientes e pode ajudar no combate à gravidade da doença, ou até a infecção da doença. Então, isso está sendo estudado, se a BCG, quando aplicada em profissionais da saúde, ela tem alguma resposta em relação ao enfrentamento da pandemia. Isso é investimento também da Rede Vírus MCTI, que é encabeçado lá por uma pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A quimioprofilaxia com a cloroquina em população de alto risco para prevenção de infecções por SARS-CoV-2 em profissionais da saúde. Tratamento de pacientes com Covid-19 com transfusão de plasma convalescente. Avaliação
oftalmológica de paciente com coronavírus, efeito da terapia com drogas selecionadas a partir de ensaios de reposicionamento, que eu acabei de falar aqui, e um deles é a nitazoxanida. E todos esses estudos, muitos deles estão terminando. Os efeitos da terapia precoce da nitazoxanida, os 2 já terminaram. O segundo, o resultado sairá em breve também. Os pesquisadores estão debruçados sobre os resultados. A experimentação sobre o fumarato do tenofovir e também a entricitabina, os nomes complicados, para Covid-19. Os antivirais, mais nome complicado aí, que a gente está testando, sofosbuvir, o daclastavir e atazanavir, para pacientes adultos hospitalizados com infecção por SARS-CoV-2, sempre estudo randomizado, duplo cego, multicêntrico, controlado por placebo, com vários braços dos estudos, e estudo clínico para avaliação de segurança de eficácia do uso da globulina hiperimune, também é outro teste clínico financiado pela Rede Vírus NCTI. Então, como vocês veem, foi montada uma estratégia nacional para o enfrentamento da pandemia, com recursos robustos, precisamos de mais recursos e temos aí resultados importantes para o enfrentamento da pandemia. Então, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de mostrar o que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações está fazendo desde o começo do ano para o enfrentamento dessa pandemia e para as novas pandemias que virão, um trabalho muito sério com os melhores pesquisadores do Brasil. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, doutor Marcelo, por compartilhar todas essas estratégias que vocês estão trabalhando. Assim, é impressionante ver o número de ações que foram tomadas desde janeiro, como o senhor falou, que é para o combate da pandemia agora, mas que é infraestrutura que vai ser usada para o futuro aí, os laboratórios, né, que foram criados e toda essa rede vírus, parabéns, espetacular. Como o senhor pode ver, e até o doutor Ricardo também, muitos elogios aí para vocês no chat, né? Eu acho que vocês conseguem ver, né? Então, assim, o pessoal realmente aplaudindo o trabalho de vocês e espetacular. Nós ainda temos 5 minutinhos e a gente recebeu também várias perguntas para vocês dois. E eu vou começar com uma pergunta aqui para o doutor Palacios, né? O senhor mencionou que no Brasil há uma capacidade limitada de atuação como patrocinador de pesquisa. Gostaria de saber se o senhor inclui também o Instituto Butantan, como, por exemplo, no protocolo no desenvolvimento da Coronavac. E, se sim, o que o Instituto Butantan vem fazendo para mudar essa realidade? Tá, de fato, o que eu queria expressar nesse sentido é que a capacidade de desenhar, de criar planos de desenvolvimento clínico, de criar uma estratégia, ainda é limitada. Nós temos pouquíssimas pessoas capacitadas para isso. Isso tem uma razão de ser, e é que normalmente essas são decisões tomadas nas casas matrizes das companhias farmacêuticas onde se desenvolvem os produtos. Então, geralmente, você tem os produtos inovadores estão vindo de companhias internacionais e é aí onde são tomadas as decisões nessas casas matrizes. No caso do Instituto Butantan, nós somos a casa matriz. Então, nós que desenvolvemos os protocolos, nós desenvolvemos a estratégia, o plano de desenvolvimento clínico, e o que nós temos utilizado essa capacidade, em particular, é de que
poder estar trabalhando em parceria de igual a igual com outros parceiros internacionais para facilitar o acesso não só ao Brasil, mas a outras pessoas do mundo nessas parcerias. Então, eu vou citar alguns exemplos. O desenvolvimento de vacina de dengue, que a gente liderou, que é o sponsor desse trabalho e que está nesse momento em andamento, atraiu, por exemplo, a companhia Merck Sharp & Dohme, e para fazer uma parceria que permita que esse benefício desse estudo seja expandido para outros países do mundo. Outro exemplo, vacina de chikungunya, a gente está trabalhando num plano de desenvolvimento conjunto, junto com a companhia Valneva, em um esforço apoiado pelo CEPI, para que a gente consiga desenvolver em conjunto vacina para chikungunya, que poderá beneficiar não só o Brasil, mas também outros países do mundo. E dessa mesma forma, agimos com Sinovac. Então, a gente é controlador do estudo, a gente desenha o estudo, e a gente tem essa interação com Sinovac, que é uma interação entre iguais. Não é uma relação de subordinação, é uma relação entre iguais, nos quais a gente aporta uma parte muito valiosa. Mas o que a gente vê, e isso eu digo em relação ao panorama em geral, nós somos a exceção, ainda não somos a regra. Há muitas indústrias que existem aqui, que têm trabalhado, e a gente destaca várias. Então, temos a Shea, a Biolab, enfim, outras indústrias nacionais. Não queria mencionar muitas, tem iniciativas de Bionovis, enfim, outras iniciativas de tentar criar produtos inovadores aqui, mas ainda há uma capacidade muito limitada. Realmente, nós ainda precisamos fortalecer, criar massa crítica em desenho de estudos, em estratégia de desenvolvimento clínico, que são as atividades que usualmente recaem nas casas matrizes e que não acontecem usualmente no Brasil. Então, eu acho que nisso o Butantan está dando um exemplo, e eu espero que seja um lugar que fique como semente para reproduzir essa ideia, e estamos super abertos a trocar ideias com outros parceiros, com outras indústrias, tanto privadas como públicas, como para poder, dessa forma, a partir de compartilhamento de experiências, fortalecer essa capacidade nacional. Perfeito, muito obrigada. Bom, a gente tem 1 minuto, vamos ver se a gente consegue uma pergunta para o Dr. Marcelo. Após o anúncio dos resultados positivos da redução da carga viral com o uso da nitazoxanida, quais são os próximos passos? A evidência que já temos é consistente o bastante para que esse tratamento seja adotado no sistema público e recomendado para a população? Bom, excelente pergunta. O nosso papel aqui no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Lenisa, é trazer o conhecimento à tona. Então, quando a gente faz um ensaio clínico duplo cego, randomizado, multicêntrico, e que mostra que esse medicamento, que é um antiviral e também um antiparasitário, conseguiu reduzir a carga viral depois de 5 dias de tratamento, e depois, terminado o tratamento, depois de 7 dias, 70% dos pacientes ficaram assintomáticos, é um conhecimento dentro do bloco de conhecimento para o enfrentamento de uma doença tão grave como essa. É claro que um estudo como esse, ele tem um propósito. O outro estudo, por exemplo, com pneumonia, tem o seu propósito em pacientes graves, né? Que aí tem um outro propósito. O que foi mostrado é que diminui a carga viral e depois de 7 dias findados o tratamento, 70% dos pacientes ficaram assintomáticos. O que é importante nisso, que é mostrado na literatura? Quando se diminui a carga viral, primeiro, você diminui o contágio entre as pessoas. E segundo, quando você tem uma carga viral menor, a probabilidade de agravamento da doença, ela diminui. Não foi o que o estudo mostrou, mas é que outros estudos mostram. Então, se nós temos um medicamento, nós não deliberamos em relação à dotação
de um protocolo de tratamento. Isso, o conhecimento foi produzido e ele é entregue para o Ministério da Saúde para avaliação e a dotação de procedimentos, como que vai ser isso, se vai ser adotado ou não, aí fica a critério dos médicos e do Ministério da Saúde. A gente sempre tem que ficar no nosso propósito, que é produzir conhecimento e entregar esse conhecimento, seja para o Ministério da Agricultura, o Ministério da Saúde, como eu falei antes, né? Então, é mais um bloquinho dentro desse grande conhecimento para o enfrentamento da pandemia. Nós temos resultados também com outros ensaios clínicos que vão vir à tona, com soro de pacientes convalescentes, com soro de cavalo, com outros antivirais, e isso vai construindo o conhecimento que a gente construiu, aí o mundo inteiro construiu, para diminuir o agravamento dessas pessoas e diminuir a mortalidade com essa pandemia. Então, é mais um conhecimento. Se diminui a carga viral, eu, como médico, se foi produzido por um estudo sério, eu Marcelo, estou falando Marcelo, se eu tivesse o coronavírus hoje, fosse identificar, eu começaria a tomar nitazoxanida para diminuir, pelo menos, como foi mostrado no ensaio clínico, para diminuir a carga viral. Pode ser que vai funcionar em mim? Não sei, mas o estudo mostrou, né? E como eu tenho essa ferramenta cientificamente comprovada, eu tomaria nitazoxanida. Entendi, perfeito, perfeito. Olha, a conversa foi excelente, a gente ainda tem diversas perguntas para vocês, mas nosso tempo realmente se esgotou e a gente vai cair daqui a pouco. Queria agradecer de novo a presença de todos. Doutores, acho que a Ana caiu. Se ela não voltar, nós vamos encerrar, então. Pode ser? Perfeito. Obrigado aí, Palácios. Parabéns aí pelo trabalho de vocês aí no Butantan e obrigado aí por a gente estar junto nessa live. Obrigado. Um abraço para você. Obrigado, Marcelo, e obrigado a toda a audiência e a Bracco pelo convite e espero que sejam mais oportunidades. Um abraço a todos.